Agora, boa noite novamente a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Então, estou fazendo a minha parte. É uma alegria estar com todos e eu desejo que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, porque Jesus é o farol de nossas vidas. E como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O caminho é a trajetória certa a seguirmos rumo ao Pai. A verdade é aquela que Ele nos ensinou através do seu Evangelho de amor. E a vida é a imortalidade da alma, ou seja, fomos criados por Deus, né, ganhamos a vida imortal e também muitas existências até que atinjamos a perfeição através da obediência às leis de nosso Pai, às leis divinas. Por isso, Jesus nos disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Esta foi uma resposta que os benfeitores espirituais deram a Allan Kardec na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus é o guia. Por que ele é o guia? Porque ele nos conduz, nos mostra o caminho através da sua pedagogia de amor. E é modelo. Mas por que ele é modelo? Ele é modelo porque ele é uma referência a seguir, porque ele já chegou à perfeição. E perdoem-me a repetição. Se seguirmos os ensinamentos do Mestre através do Evangelho, estaremos orientando as nossas vidas para alcançarmos a perfeição, ainda que esteja um pouco distante. Mas, estudantes que somos, sabemos que é possível, pois é uma lei de Deus. Todos nós estamos fadados a sermos perfeitos. Sabemos que é uma longa jornada, porém, o consolo para os nossos espíritos, ainda imperfeitos, é sabermos que a vida continua além túmulo. Esta existência presente, essa que estamos agora, é uma de tantas existências que nos foi presenteada por Deus, justamente para apararmos as arestas, para nos desfazermos de erros, de defeitos, esculpindo assim os nossos espíritos, aquelas virtudes que nós já temos, pois nos foi presenteado por Deus na centelha divina, mas que estão encobertas. Então nós vamos esculpindo o nosso espírito e essas virtudes começam a crescer, a desabrochar. A cada dia, meus amigos, da nossa existência terrena, somos abençoados com infinitas possibilidades de trabalho para atingirmos essa elevação e esse aprimoramento. O nosso Pai, em sua infinita misericórdia, nos faz inúmeras concessões para que, através de incontáveis recursos que cada encarnação Ele nos concede, possamos nos ajudar ajudando os outros. Na nossa vida diária, cotidiana, por exemplo, quase sempre fazemos uma lista de tarefas. As donas de casa têm que ir ao mercado, têm que limpar a casa, têm que levar o filho na escola, tem tantas atividades para fazer. Não dizendo que os homens também não tenham as suas tarefas, mas geralmente são tarefas materiais. E quase sempre, tudo aquilo que nós fazemos é em benefício nosso próprio, para o nosso conforto e para a nossa tranquilidade. Muito distraídos com as coisas da matéria, com os chamamentos atrativos da vida que vivemos aqui. Não nos damos conta da fome, das necessidades do nosso espírito, que necessita também se nutrir. Assim como alimentamos o corpo, devemos alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E é por isso que o Pai nos concede esses recursos, porque nós estamos mais pendendo para as nossas urgências terrenas ainda. E, na verdade, todos temos. É a vida que vivemos aqui. E qual o pai que não conhece seus filhos?
Deus nos conhece, sabe que estamos na trajetória, estamos caminhando, que ainda precisamos daquele empurrãozinho. E de que outra maneira nós poderíamos caminhar, ainda que aos tropeços, em direção do amor do Pai? Então, essas possibilidades de acertos estão aqui diante de nós diariamente. E muitas vezes não as enxergamos, distraídos que estamos. Em quaisquer que sejam as nossas atividades, o esforço pessoal para realizarmos bem as nossas tarefas é essencial. Seja cumprindo o que nos cabe, como inclusive muitas vezes indo um pouquinho além e fazendo também o que não seja da nossa responsabilidade, mas de outras pessoas. Muitas vezes, se não fizermos alguns trabalhos, ninguém os fará. Portanto, a omissão tanto daquele que é responsável por fazer o trabalho, quanto a nossa por não executar esse trabalho, sendo que poderíamos fazê-lo, também pode ser considerado um erro. Vou dar um exemplo. Numa família antiga, tradicional, a esposa se incumbe das tarefas do lar, das tarefas domésticas, de criar os filhos, enquanto que o marido, a ele cabe sair para trabalhar, para trazer o sustento para todos no lar. Embora as funções estejam claramente definidas e aceitas por ambas as partes, nada isenta que um não possa ajudar o outro. E em muitas tarefas, deveria ser responsabilidade de ambos. Mas nesse sentido, igualmente caberá também aos filhos, ou a quem mais resida na casa, o compartilhamento dessas tarefas, pois que todos usufruem do mesmo lar. Claro, temos que pensar aqui que devido às proporções de idade, às vezes temos idosos que já não conseguem mais, né? Então, claro, tudo dentro dos limites necessários. Em algumas ocasiões, nós precisaremos então assumir essas obrigações devido ao impedimento daquele a quem caberia esse ou aquele trabalho. Aqui nós estamos a falar de responsabilidades, de direitos e deveres que pertencem a todos nós. Já que existindo em sociedade, nós vivemos de modo cooperativo. Eu quero frisar o que todos já sabem. Quando vivemos em sociedade, seja no lar, na profissão, na escola, ou em grupos em que estejamos inseridos, sempre devemos fazer a nossa parte sem descuidarmos das necessidades do próximo, que por alguma razão esteja precisando de ajuda, impossibilitado de cumprir as suas obrigações. Mas e se eu estiver desconectada do amor de Deus e dos ensinamentos de Jesus, eu posso pensar que o outro esteja se prevalecendo das dificuldades que ele está tendo, ou mesmo abusando da minha boa vontade em ajudá-lo, o que certamente vai me conduzir a observá-lo criticamente, induzindo-me então a conclusões muitas vezes distorcidas. Tendo esse conhecimento, estudante que sou, de que o pensamento é energia, o pensamento é vibração, nesse caso, eu estarei emitindo uma energia negativa. Pois bem, imaginando então que essa energia de alguma forma possa atingir o outro, e aqui a gente também pode pensar que esse outro pode ser um familiar, porque nós estamos falando aonde nós estivermos inseridos. Muitas vezes ficamos aborrecidos, né? Que o outro não faz o seu dever, o que cabe a ele fazer. Então, se essa energia negativa que eu vibrei atingir o outro, mas eu ainda mais, digamos que indignada, eu apontar os erros dessa pessoa com outras, me juntando com outras pessoas e dizendo, bah, vocês não sabem o que o fulano ou fulana está fazendo. Não está fazendo a sua parte. Eu estou fazendo uma crítica e estou contaminando, né, a mim
muito mais, fora o que eu já pensei negativamente da pessoa, e levando isso adiante. Muitos de nós pensariam, que mal tem? Que mal tem se eu não estou mentindo, se eu estou falando a verdade? A pessoa não está fazendo o mesmo. Mas nós temos que lembrar, meus irmãos, meus amigos, que nós estamos semeando tudo na nossa vida, que a gente pensar, falar, todos os nossos atos são semeaduras e que certamente nós vamos colher, não nos esqueçamos disso. Bom, Joana de Ângeles, no livro Tesouros Libertadores, Psicografia de Divaldo Franco, nos diz, eu achei fenomenal a frase de Joana, pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Reflitamos. Eu vou até repetir a frase para que introjetemos na nossa mente essa frase. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Melhor será treinarmos então a nossa mente pensando somente em coisas boas, não é mesmo? Meus amigos, não existe no Evangelho do Cristo qualquer passagem em que o mestre tenha criticado ou censurado alguém. As palavras do mestre sempre foram sábias, elas não acusavam frontalmente o próximo. Muito pelo contrário, ele tinha o conhecimento da pedagogia do amor. E ao tempo em que ele mostrava as ações e as palavras do próximo, fazendo ele raciocinar e perceber que estava equivocado, que estava praticando algum ato desnecessário. Jesus é e foi e é e também sempre será, né, um exemplo de amor. Mesmo estando prestes a desencarnar na cruz, ele orou por todos os homens, pedindo ao Pai que os perdoasse, pois não sabiam o que estavam fazendo. Ele nos demonstrou que mesmo quando alguém nos bate numa face, devemos oferecer-lhe a outra. Mas o que é que ele quis dizer com isso? Oferecer a outra face não quer dizer dar ao outro o outro lado do rosto para receber um novo golpe. Isso seria contrariar o entendimento de que o corpo é o templo sagrado do espírito e que nós temos por obrigação preservá-lo, cuidando dele com todo o zelo possível. Na verdade, a recomendação do Mestre Jesus, através dessa metáfora, quer nos sugerir que se a situação nos chega de forma desagradável, devemos responder com uma situação oposta, com a sua outra face. Dar a outra face é mudar a paisagem, é uma ação positiva diante de uma ação negativa. Mas como assim, Regina? Vocês vão me perguntar, vocês devem estar pensando. Assim, quando todos atiram pedras, ofereçamos flores. Quando alguém nos ofender, nos agredir, silenciemos e perdoemos, orando por esta pessoa. Simplificando, eu digo que precisamos quebrar o ciclo, frear a roda das situações que se apresentam a nós, dando uma resposta, então, contrária àquela que nós recebemos. Lembro-me aqui da oração de São Francisco de Assis. Olhemos por outra face e façamos diferente, como esse nobre irmão nos ensinou. Ele disse, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Belíssima, né? Quanto exemplo aqui de dar a outra face. Pois bem, meus amigos, através dos ensinamentos de Jesus, devemos aprender e agir amigável e compreensivelmente, servindo ao outro, no caso, assim como o Mestre nos serviu e nos serve até hoje, através do seu amor incondicional. O Mestre tem paciência e espera por nós. Não violenta ninguém. A decisão é nossa, a escolha é nossa. Nos coloquemos no lugar do próximo, que por estar doente ou por estar em dificuldades, por não entender que deva fazer sua parte ainda, ele pode não entender sobre isso, né? Ele acaba agindo displicentemente. Dentro de certos limites, devemos ajudá-lo, fazendo parte do seu trabalho com alegria e amor. Seremos exemplo para esse irmão, para essa pessoa. Uma vez plantada a semente, as chances de que se colham bons frutos no futuro é perfeitamente possível. Esse deve ser o nosso papel em tantas e inumeráveis idas e vindas, ou seja, em tantas reencarnações. Não é outra a intenção do Pai que a de nos mostrar, do que nos tornar cada vez mais amorosos e prestativos ao nosso semelhante, que também são filhos de Deus tão amados quanto nós. O que importa se, ao ajudar um irmão, dele nós não recebamos a mesma moeda? O nosso papel nós já teremos cumprido e Deus estará observando os nossos propósitos, o nosso sentido, a necessidade e a sinceridade dos nossos atos, ouvindo então a harmonia das batidas do nosso coração e, sobretudo, estará testemunhando nossas ações caritativas de amor ao nosso próximo. Por isso Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros, amai o vosso próximo como a si mesmo. Os exemplos estão aí, são oferecidos a todos nós. Seguir os bons ou os maus exemplos é liberdade dada a todos os homens, cuja opção de escolha acontece através do nosso livre-arbítrio. Tudo na vida deve ter equilíbrio. O universo todo está em equilíbrio e em harmonia. Assim também nós, que somos seres inteligentes, precisamos procurar nos harmonizar com o mundo, equilibrando as nossas reações, aprimorando os nossos sentimentos, palavras e ações. Por exemplo, como pais. Como pais, nós temos a obrigação de educar os nossos filhos, lhes ensinando lições de solidariedade, seguindo a maior de todas as lições para que tenhamos um convívio harmonioso com todos os nossos irmãos, que é o ensinamento nada mais, nada menos que do nosso divino amigo Jesus, que nos disse: devemos fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Se todos agíssemos assim, o nosso planeta já estaria muito melhor, não é mesmo? Mas estamos caminhando, estamos no processo. Esse é o princípio da boa convivência, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, onde nós estivermos, seja no lar, no trabalho, na escola, em sociedade, enfim, ajudando-nos uns aos outros, sendo exemplos de amor e caridade, assim como fez o Mestre Jesus em sua estada aqui na Terra. Emmanuel, lá no livro Calma, psicografado por Chico Xavier, nos alerta.
Também achei muito boa esta frase de Emmanuel. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Essa citação de Emmanuel, esse benfeitor espiritual, nos chama para o entendimento sobre a paz. Será que vale a pena nos estressarmos, discutirmos, nos indignarmos com alguém simplesmente porque ele não fez a parte dele? Será que o meu esforço em dobro, fazendo a minha parte e a dele, não seria mais confortador para a minha alma com a paz de espírito que eu sentirei sem discussões, sem intrigas, sem brigas? Qual é o preço que eu quero pagar pela minha paz? A resposta, meus amigos, deve ser aquela que me der tranquilidade e não conflito, e nem apontamento de dedo. Oh, foi o outro que não fez a parte dele. Mas a gente esquece que a ponta, esse tem 3 para a gente, né? Então, essa fala é para mim. Não pense que é para vocês. Esta fala é para mim, porque eu também estou trilhando este caminho e muitas vezes tropeçando em busca desse aprimoramento. A gente às vezes fica aborrecido quando vê que tropeçou de novo, mas nada como um novo dia, porque sempre temos oportunidades de recomeçar. E assim também é na nossa vida espiritual. Chegamos nela, Martinha. Aqui aprendemos, através dos estudos, aqui no Centro Espírita Vinha de Luz, que ninguém poderá fazer a nossa parte. Como assim? Se até agora eu falei que a gente tem que ajudar o outro que não está fazendo a parte dele. Mas olha só, cada um de nós deverá trabalhar pela sua própria evolução, degrau a degrau, superando dia a dia todas as imperfeições, enganos e erros que trazemos em nós. Uma vez já cientes e acreditando na imortalidade da alma, estudiosos da doutrina espírita codificada pelo nobre irmão Allan Kardec, nós já sabemos que sempre somos ajudados. Há sempre alguém aqui segurando a minha mão, a nossa mão. E nós, como já temos alguma elevação, nós podemos também segurar a mão de alguém que está mais embaixo. Então, sempre nós estaremos nos ajudando, sim. Às vezes, nem sabemos disso. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão, uma ligação perguntando como a pessoa está. Às vezes, a pessoa está lá, triste, e a gente é ajudado, porque alguém que gosta muito de nós foi lá e mentalmente, né, passou aquela vibração, e aí você lembra da pessoa e você liga. Olha que alegria, né? Quantas vezes já não aconteceu isso? E a gente pensa que é casualidade, né? Ah, olha só, fulana me ligou hoje que eu estava assim tão triste. Mas não é, nós estamos sempre sendo ajudados. Então, basta que analisemos as respostas, e as respostas têm que sempre serem direcionadas para o bem. Esses irmãos que nos seguram as mãos, eles sugerem, através de intuições, os caminhos corretos para que sigamos. Mas nós temos o livre-arbítrio. Todos nós sempre vamos fazer as escolhas. Nós que vamos escolher o caminho que vamos seguir. Muitas vezes vem uma intuição e a gente na hora pensa, não vou por aí. E aí a gente acaba indo por um lado que não deveria, mas sempre temos a oportunidade de recomeçar. Deus é tão bom que nos dá todo dia uma nova oportunidade quando o dia amanhece, a gente acorda e a gente vê, nossa, puxa, outro dia, façamos diferente. Mas saber que não estamos sozinhos e que
todos nós estamos caminhando amparados por Deus, através de Jesus e dos nossos, vou dizer, anjos da guarda ou mentores espirituais, reconforta a nossa alma, não é mesmo? Não estamos sozinhos em momento algum. Porém, aí vem os poréns, né? As nossas conexões mentais devem estar aliadas ao bem, às leis de Deus, para que a nossa colheita então seja frutífera. Irritações, queixas, mágoas e tantas outras emoções negativas nos ligam a espíritos que transitam nessa mesma faixa vibracional, sejam encarnados ou desencarnados. Nos conectando a essas emoções, vai ficar um caldeirão fervendo, né? Aquela negatividade toda, e nós vamos nos afundando cada vez mais. Que tenhamos forças para rejeitar esses convites. Através do quê? Da prece. A prece eleva a nossa vibração e nos conecta com Deus. Somente assim nós atingiremos a paz de Jesus, aquela que sentimos quando cumprimos os nossos deveres para conosco e para com os irmãos da nossa caminhada evolutiva. E para terminar, meus irmãos, a exposição dessa noite, eu trago mais uma ajudinha de Emmanuel, que está no livro Palavras da Vida Eterna, psicografado então por Chico Xavier. O subtítulo é Exemplificar. Eu vou falar só uma frase de Emmanuel, que ele traz sobre Jesus, e depois farei uma análise, então. Respondendo-lhe, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai. Está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 22. Então, nessa análise, nessa pequena reflexão, obviamente será à luz da doutrina espírita. Emmanuel chama a atenção para a preocupação que os homens têm em criar muitas obras que ajudam a embelezar o mundo. Nós temos grandes exemplos de inteligência humana. E embora essas obras sejam bonitas, são menos belas que a exuberância da obra divina, retratada pela perfeição da natureza. Facilmente constatamos a grande evolução material de nosso planeta e, lamentavelmente, vemos a sociedade em enorme crise moral. Reflitamos intimamente, cada um consigo. Como estamos contribuindo individualmente para evitar a ampliação dessa crise? Quais são os exemplos de moralidade que temos a oferecer? Estamos fazendo a nossa parte em relação à nossa família, à nossa profissão, ao nosso lar, ao lazer, aos grupos em que estamos inseridos? Agora vem uma bem difícil. Se desencarnássemos hoje, quais os exemplos que deixaríamos? Qual herança moral deixaríamos para os nossos herdeiros? Cada um reflita, chegue às suas verdadeiras respostas. E ele diz: Ide e anunciai. Como disse Jesus. Mas o que quer dizer? Precisamos viver e, durante a nossa jornada na Terra, demonstrar quem realmente somos. Se até hoje cometemos equívocos, sempre há tempo, como eu já disse, de retornar e retomar o caminho da verdade, da moral e do bem. Façamos nossa parte e deixemos o nosso exemplo. Um dia nos elevaremos ao Pai com o espírito purificado e feliz, pois teremos então cumprido a vontade dele. Agradeço a presença de todos e desejo que Jesus continue conosco hoje e sempre, mas lembrando que somente se estivermos com o nosso Wi-Fi direcionado para o Divino Amigo, esta conexão será permanente e ininterrupta. Eu desejo a paz do Cristo para todos. Muito obrigada.